chamou a atenção como Lucas ele tem uma maneira muito sutil de falar uma mensagem muito alta através do silêncio, sem dizer palavras por aquilo que ele omite ou pelas coisas que ele seleciona para escrever no seu evangelho. Lucas nos transmite mensagens poderosíssimas. Por exemplo, você não encontra no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, uma afirmação categórica de Lucas dizendo o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas, é para todo crente de todas as eras. Você não encontra esta afirmação, mas você encontra na construção do Evangelho, ou na construção do livro de Atos, esta gritante teologia, porque ao colocar 4 situações, uma em Jerusalém em Atos 2, outra em Samaria 7 anos depois em Atos 8, outra em Atos 10, na cidade de Jope, na Cesareia, numa família romana, e depois em Atos 19, na Grécia, em Éfeso, quando 12 rapazes são abordados pelo apóstolo Paulo para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo, fica evidente que a mensagem que Lucas está mostrando é: o batismo com o Espírito Santo é para todos, e toda vez que ele acontece com evidência de línguas. É o que nós vemos nesta construção de Lucas. Mas enfim, isso é apenas um exemplo daquilo que eu quero falar nesta noite. Me chamou a atenção no Evangelho de Lucas, eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos ler do verso 14 Vamos ler vários versos aqui. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos voltados para ele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cure a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio.
Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. E eu quero pausar aqui, porque na verdade o que eu quero que vocês vejam no Evangelho de Lucas segue um pouco mais adiante. Mas o que Lucas deixa muito claro é que à medida que Jesus começa o seu ministério, Jesus, ele começa a conquistar uma fama devido à sua sabedoria, devido aos seus ensinos. A fama de Jesus rapidamente se espalha e Jesus passa a ser admirado rapidamente. Mal ele começa o ministério, porque aqui você vê no capítulo 4 ele sendo tentado no deserto, depois de logo de ter sido batizado nas águas. Portanto, é o iniciozinho do ministério de Jesus. E logo no início, assim que ele já começa atraindo muitos admiradores. As pessoas, Lucas faz questão de usar palavras mencionando que nas sinagogas todos o elogiavam. Ele usa a palavra dizendo que as pessoas ficavam admiradas pela sua pregação. Mas eu quero chamar a tua atenção para você perceber o que Lucas está tentando dizer sem usar palavras. O que ele está tentando mostrar é que Jesus em Israel, no meio do povo de Deus, ele conseguiu muitos admiradores, mas não adoradores. Esse que é o ponto principal que Lucas está tentando mostrar aqui, através de alguns eventos, pela seleção de alguns eventos. Ele está tentando mostrar uma imagem muito clara, um contraste muito forte entre algumas situações, para que você entenda o que Lucas está lamentando, o que Lucas está condenando aqui neste começo do seu evangelho. A Bíblia diz ali que neste momento em que Jesus foi visitar a sua cidade onde ele foi criado, não a cidade natal, Belém, mas sim a cidade onde ele foi criado, depois da sua volta da fuga para o Egito, José se estabeleceu com sua família em Nazaré, até o tempo de Jesus começar o seu ministério. Portanto, Jesus passou praticamente a sua vida toda em Nazaré. E quando ele entrou ali em Nazaré, ele foi na sinagoga, diz ali que era seu costume, ou seja, Jesus ia à igreja, Jesus frequentava a igreja, Jesus não tinha o costume de ir um culto sim, um culto não, ele frequentava cultos, porque diz ali, como de costume, ele entrou na sinagoga. E ali, ao entrar na sinagoga, era costume de você ceder, assim como, por exemplo, hoje foi dada a oportunidade para que a Perla fizesse a leitura da Bíblia, fizesse a oração introdutória. Também nas sinagogas, naquele tempo, havia esse costume de conceder a alguma pessoa, normalmente só homens, que pudessem fazer a leitura. E chamaram Jesus, e quando Jesus subiu ali no púlpito, lhe entregaram o livro de Isaías. Não diz que Jesus pediu aquele livro, mas lhe entregaram o livro de Isaías. Lembrando que os livros eram colossais, eles eram rolos muito grandes, tinham vários metros. E Jesus, a Bíblia diz que ele procurou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Isaías 61, que significa que Jesus foi esperto. Ele pegou bem o finalzinho do livro, que já estava ali mesmo, só abriu um pouquinho, né? Deixa poupar trabalho. E ele foi em cima de Isaías 61, porque era uma profecia a respeito dele, onde dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, trazer liberdade àqueles que estão cativos, retornar a vista àqueles que estão cegos. Jesus fecha o livro, todo mundo olhando para ele, esperando o que ele vai comentar, e ele diz: hoje essa profecia se cumpriu. Ou seja, ele está dizendo: está diante de vocês o cumprimento dessa profecia. Aquele sobre quem o Espírito do Senhor habita e que vai trazer a mensagem das boas novas está justamente falando com vocês.
Só que, neste momento, Jesus já tinha começado o seu ministério e em Cafarnaum, onde ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum para começar o seu ministério, ouviu-se falar em Nazaré de grandes coisas que Jesus estava fazendo naquela cidade. Ouviram falar de milagres, ouviram falar de palavras poderosas que Jesus deu. Talvez seja esta a razão porque quando Jesus voltou ali para Nazaré, as pessoas que o conheciam e tinham ouvido falar de que ele agora era um mestre que estava ensinando, lhe deram a oportunidade. Mas as pessoas, na verdade, o que elas queriam ver era se era verdade aquilo que Jesus, aquilo que estavam falando sobre Jesus. E neste momento, então, Jesus, ele traz uma palavra de condenação para aquela sinagoga, de condenação para aquela cidade, quando ele diz: eu sei que vocês vão me citar aquele provérbio que diz, médico, cure a ti mesmo. E vão me dizer, por que não fazes aqui os mesmos milagres que dizem que você faz lá em Cafarnaum? E Jesus disse, na verdade, isto é um fato, o profeta não é aceito na sua terra. O profeta não é reconhecido na sua terra, porque as pessoas confundem o convívio com o profeta, confundem o fato de conhecer a história do profeta, confundem o fato de terem brincado com o profeta quando eram crianças, de terem andado juntos com o profeta quando eram adolescentes. Agora, na sua terra, o profeta tem dificuldade de ser aceito. É mais fácil o profeta ser aceito aonde não lhe conhecem do que aonde é a sua própria terra. E então Jesus, ele faz uma afirmação dura. Ele diz, eu lhes garanto de que tinha muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e não choveu, e portanto houve grande fome em toda a terra. Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma viúva judia, a nenhuma viúva de Israel, mas Deus o enviou a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom, ou seja, fora de Israel, entre os cirofenícios. O que Jesus está dizendo não faltavam viúvas crentes, viúvas entre o povo de Deus, o povo de Israel. Mas, na verdade, o profeta foi enviado para uma viúva de alguém de onde você não esperava ter o reconhecimento ao profeta. Esperava-se que muitas viúvas em Israel recorressem ao profeta Elias, pois se eram israelitas, elas deveriam reconhecer o profeta de Deus. Mas não é o caso. Elias passou entre sua terra, na verdade, muito mais como alguém que as pessoas desprezavam, como um inimigo público, enquanto que quando ele ia para outras regiões, que não era a região de Israel, a região do povo de Deus, pessoas acabavam dando reconhecimento ao profeta. E ele está dizendo, não é incrível que apesar de ter tantas viúvas, seria o equivalente a nós dizermos tantas viúvas cristãs, tantas viúvas crentes, e na verdade o profeta é enviado justamente para uma viúva idólatra, que não acreditava no Deus de Israel. E Jesus prossegue ainda a provocação, dizendo, eu também lhes digo que havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, o general assírio, na história que nós bem conhecemos. Ou seja, Jesus está enfatizando com 2 exemplos claros de 2 profetas diferentes, quase que na mesma época. Ele está dizendo, estava sim de viúva crente, mas na verdade nenhuma delas teve fé suficiente para reconhecer o profeta. Estava sim de leprosos em Jerusalém, Israel, mas nenhum deles foi capaz de reconhecer o profeta. Mas foi Naamã, o general, o sírio, que veio até o profeta e pediu pela sua intervenção. Quando Jesus faz esse discurso, a sinagoga fica em fúria contra ele, e diz ali que o expulsaram da sinagoga, e não satisfeitos com isso, eles ainda tentaram ir empurrando Jesus
para o precipício, porque Nazaré é construída sobre um monte. Então eles chegaram tentando lançar Jesus do precipício. Em outras palavras, queriam matar Jesus. Mas como não era o tempo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus miraculosamente simplesmente passou entre eles e foi embora. O que é que Lucas está tentando mostrar? O que é que Lucas está tentando revelar? Ele está mostrando que muitas viúvas e leprosos não foram capazes de crer, sendo que eles eram o povo de Deus. Eles não tiveram a reação, em outras palavras, a presença da manifestação de Deus no meio do seu povo. Na sinagoga de Nazaré, Jesus foi rejeitado e expulso. Agora perceba o contraste que Lucas vai marcar agora, porque ele encerra essa história e drasticamente ele agora volta-se para Cafarnaum de novo. E quando ele volta-se para Cafarnaum, ele mostra Jesus de novo entrando numa sinagoga. Porém, a Bíblia diz aqui, Lucas diz aqui, que naquela sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. E ele gritou com toda a força: "Ah, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus." Perceba o que Lucas está tentando mostrar. Ele está tentando mostrar, sem escrever uma frase direta sobre isso, ele está mostrando um contraste da cidade de Nazaré, da qual Jesus, o Nazareno, veio de lá, e que tomou a pessoa mais importante daquela cidade, e na verdade do mundo e da história, e o rejeitou e ainda tentou matá-lo. Enquanto que, no momento seguinte, Jesus entra em Cafarnaum, também numa sinagoga, e lá tem um demônio, um homem endemoniado, e esse demônio imediatamente reconhece Jesus. E o que é que Lucas fez questão de escrever que o endemoniado falou? Como é que ele identificou Jesus? Jesus de Nazaré. Ou seja, o que Lucas está mostrando claramente é que aquilo que o povo de Deus falhou em reconhecer, um demônio foi capaz de reconhecer. O povo de Israel não foi capaz de reconhecer Jesus como seu profeta, nem falando de reconhecer como o Filho de Deus e como o Messias. Enquanto que um demônio em Cafarnaum foi capaz de reconhecer Jesus. Nós vemos Lucas enfatizando isso com pequenas histórias, de um relato para o outro, ele vai mudando rapidamente e abandonando o anterior, justamente para criar esse contraste. Porque quando nós chegamos no versículo 38, nós temos uma nova sessão, onde diz que agora Jesus, caminhando pelas ruas, nos diz ali que muitos endemoniados muitos demônios saíam das pessoas gritando: "Tu és o Filho de Deus." E diz a Bíblia que Jesus, porém, os repreendia para que não falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ou seja, Lucas está fazendo um contraste para mostrar como o povo de Deus, muitas vezes, ele falha terrivelmente em dar o reconhecimento que Deus merece. E esse reconhecimento, muitas vezes, ele é obtido fora do povo de Deus, e muitas vezes até mesmo por meio dos demônios. Os evangelhos vão deixar muito claro que aonde Jesus ia e se deparava com demônios, os demônios imediatamente sabiam quem Jesus era. Eles o reconheciam como o Filho de Deus, como Jesus de Nazaré, como o Santo de Deus. Em Gadara, quando Jesus chegou naquela região, havia aquele homem possuído por milhares de demônios. A Bíblia fala que eles imediatamente reconheceram Jesus e disseram: "Porque viestes mais cedo, ó Santo de Deus, nós sabemos o que você veio fazer, você veio nos atormentar antes do tempo." Ou seja, Lucas está mostrando que os demônios eram capazes de expressar a realidade das coisas que Deus estava fazendo, enquanto que o povo de Deus, o povo escolhido, ficava quieto, admirando, mas quieto. Porque admiração é diferente de adoração.
Jesus conseguiu, o que Lucas está mostrando é que Jesus conquistou admiradores, fama, ele obteve muito rápido, mas não adoradores. E Jesus não está atrás de fama, Jesus não está atrás de admiradores. Jesus disse à mulher samaritana que Deus procura não admiradores, Deus não procura fama entre as nações, o que Deus procura são adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está simplesmente contente quando ele se depara com um adorador. O que Jesus está dizendo é que Deus está à procura de adoradores. Ele está, na verdade, exigindo adoradores. Deus está querendo adoradores, mas grande parte do seu povo se contenta em permanecer na admiração e não na adoração. Quando vemos todo esse contraste que Lucas está demonstrando, fica nítido que ele está falando que o povo de Deus, que deveria ser os primeiros a ter a sensibilidade de reconhecer a Deus e de lhe prestar o louvor devido, e de lhe dar glórias e graças, e reconhecer Ele é o Messias que esperamos, ou Ele é o profeta de Deus, sem dúvida alguma, por causa das coisas que Ele prega e por causa das coisas que Ele faz. Ao invés disso, o chamavam de endemoniado, o expulsavam, tentavam ainda matá-lo. Lucas claramente está fazendo um contraste gritante a uma ensurdecedora mensagem silenciosa de Lucas nestas palavras que ele está usando. O povo ficava maravilhado com o ensino, mas quem reconhecia Jesus eram demônios. E Jesus repreendeu os demônios, diz ali, quando eles falavam: você é o Cristo, você é o Santo. Ele falava: cala a boca, saia dele, não fale mais, saia. E ele saía, Jesus interrompia, o que eles estavam falando era verdade, não era mentira, mas Jesus mandava eles calarem a boca, mandava o demônio ficar quieto, por uma questão muito simples, porque Deus não espera, Jesus não esperava louvores vindo da boca de demônios, o que ele esperava era louvores e reconhecimento vindo da boca do seu povo. Ele veio para os seus, nos diz a palavra, mas os seus o rejeitaram. Há algo de contundente na frase de Jesus, quando a Bíblia diz que 10 leprosos vieram até ele, e ele os curou, e então eles foram correndo embora, porque o leproso ele tinha que viver isolado da sociedade, a família, ele não podia mais ter contato com a família, ele só podia habitar em colônias de leprosos. Portanto, o leproso, uma vez constatada a enfermidade, automaticamente ele era expulso, ele era proibido de entrar nas cidades. Portanto, o contato que ele tinha com os seus familiares era com os familiares que demonstravam algum amor e ousavam entrar naquelas colônias, e mesmo assim, um contato à distância, não podia se tocar, não podia, como não se sabia como era o contágio, as conversas eram à distância. Leprosos eram pessoas que não sabiam o que era receber um abraço da família. Alguns há décadas não sabiam mais o que era isso, não sabiam o que era comer uma comida diferente, não sabiam o que era poder visitar uma rua uma das ruas da sua infância. Portanto, quando eles se veem curados por Jesus, esses homens imediatamente correm. Eles saem correndo: eu quero ver minha família, eu quero tirar o atraso, eu quero ver como é que está a minha casa, eu quero ver se a minha fazenda ainda existe. E aqueles homens saíram correndo. De repente, só um dos ex-leprosos para no meio do caminho, ele se depara com uma situação. Ele fala: peraí, aquilo ali é um homem, não é um anjo. Mas nós cremos nele, ouvimos falar das coisas que ele faz, e por isso tivemos fé e fomos até ele. E numa palavra dele nós estamos absolutamente curados. Não é possível que um homem tenha esse poder, a não ser que ele seja de Deus, ou que ele seja o próprio Deus. E por isso a Bíblia diz que aquele homem, imediatamente ele volta-se, chega até Jesus, se ajoelha e faz o que nenhum judeu teria coragem de fazer: ele adora Jesus. Porque Jesus, em último caso, Jesus era um homem.
E a Bíblia diz que a adoração deve ser somente Deus pode ser adorado, nós não podemos prestar adoração a homens. Mas o que aquele ex-leproso concluiu é que alguém cujas palavras ele pode determinar que o meu corpo reaja de acordo com o que ele fala, não pode ser um homem, isso só pode ser Deus. E ele então vem e se prostra e reconhece, dá reconhecimento a Jesus. Essa atitude desse leproso, se fosse testemunhado por sacerdotes, se fosse testemunhado por fariseus, o condenaria à morte, porque ele poderia ser apedrejado por idolatria, por blasfêmia de adorar um homem. Entretanto, o que nós vemos acontecendo é um homem que ele põe tudo em risco, ele não se importa com o que os outros vão falar, porque a gratidão do seu coração é tão intensa que ele não se importa com mais nada, e ele se dobra diante de Jesus, e ele adora Jesus. Mas a frase contundente que eu menciono aqui, que ela para mim ela soa como um símbolo muito forte, é quando Jesus olha aquele homem e diz assim, como que na leitura não diz, mas nós podemos perceber a tristeza de Jesus na construção da frase, quando ele diz assim: não eram 10 os leprosos? Por que só vejo um leproso aqui, um ex-leproso, me dando graça? Ou seja, nesta frase de Jesus fica nítido que aquilo que Jesus disse de Deus se aplica a ele. Quando ele diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Jesus também está procurando adoradores. Porque ele não censurou aquele homem que o adorou, ele não disse, não, levanta homem, não faça isso porque eu sou só um homem, até mesmo porque Jesus tinha plena consciência de que ele era Deus, ele era o Filho do Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade, por isso ele podia receber louvores. Por isso ele podia receber adoração. Mas quando ele diz, mas aonde estão os outros 9 leprosos? Ele está, na verdade, dizendo, eu esperava que estas pessoas me louvassem. Eu estava desejando que estas pessoas glorificassem a Deus e me dessem reconhecimento por aquilo que eu fiz a eles. E outro momento em que nós percebemos como Jesus exige sim a adoração, exige o respeito, é quando a Bíblia diz que ele entrou na casa de um publicano que o convidou para jantar na sua casa, era um homem rico, e publicanos eram coletores de impostos, eram judeus que trabalhavam para Roma, odiados pelos judeus por isso, mas eram homens muito ricos, e esse publicano chamou Jesus para vir jantar na sua casa. E a Bíblia diz que enquanto eles estão ali conversando, de repente entra aquela mulher que não foi convidada, ela rompe uma série de questões de práticas sociais, ela viola várias questões. Primeiro, de entrar numa casa que não era sua sem pedir permissão. Segundo, de entrar e tocar homens, chegar perto de homens sem que ela estivesse acompanhada do seu pai ou do seu marido, como era costume, ela estava ali sozinha. Ela chega até Jesus e a Bíblia diz que ela derrama um vaso cheio de nardo puríssimo, que era um perfume caríssimo, que estima-se que o valor deste perfume era o equivalente a 1 ano de salário. E ela simplesmente despeja aos pés de Jesus. Então ela solta os cabelos, o que era outra contravenção social, porque uma mulher não fazia isso. Quem soltava os cabelos em público eram as prostitutas. Ela solta o cabelo para enxugar os pés de Jesus. Naquele momento já começou o burburinho, naquele momento começou o falatório. Onde é que já se viu? Que homem é esse, que mestre é esse que deixa uma atitude tão absurda como essa acontecer aqui na minha casa? E Jesus naquele momento
Jesus se levanta em defesa daquela mulher e ele se dirige ao dono da casa que o convidou e ele diz: meu amigo, deixe-me te dizer uma coisa, você está censurando essa mulher porque ela entrou aqui e derrubou o nardo puríssimo nos meus pés. Ela lavou os meus pés com um perfume caríssimo. Ela enxugou os meus pés com seus próprios cabelos. Deixe-me dizer uma coisa, quando você me convidou para entrar aqui, você não ofereceu nem água para eu lavar os meus pés. Porque naquela cultura, você tinha que, de praxe, você tinha que oferecer uma bacia de água para o visitante, por causa das ruas empoeiradas, por causa do estrume dos animais que estavam espalhados pelas ruas, por causa do tipo de sapato, que eram sandálias abertas que você usava naquela época. Ou seja, ao andar naquelas ruas era extremamente constrangedor você entrar numa casa se a pessoa não te oferecesse uma bacia de água para você lavar os pés, porque os teus pés estavam imundos. Ou seja, não oferecer uma bacia de água para uma pessoa que entrou na sua casa, na verdade era uma certa demonstração de desprezo. O que é curioso, porque o camarada convidou Jesus para jantar na sua casa, mas ao mesmo tempo demonstra desprezo, o que indica que aquele homem tinha segundas intenções com Jesus. Ele convidou Jesus para jantar, não porque ele se interessava por Jesus, mas provavelmente porque ele queria arrancar alguma informação de Jesus, ou colocar Jesus numa situação constrangedora, não sabemos. O fato é que Jesus o censurou. Ele disse: você censura uma mulher porque ela derramou um perfume caríssimo nos meus pés para lavar os meus pés, sendo que você nem água barata você ofereceu para lavar os meus pés. Esta mulher ungiu a minha cabeça e ungiu o meu corpo com esse nardo puríssimo e enxugou com seus cabelos. Você não me ofereceu nem sequer unção para a minha testa. Era outro costume judaico. Quando a pessoa entrava na sua casa, você pegava um pouco de azeite ungido com perfume e você colocava nos cabelos daquela pessoa. Era para a pessoa se sentir bem, se sentir adequada dentro daquela casa. E Jesus está censurando, ou seja, Jesus não deixou passar batido. Jesus disse: eu esperava algo de você e você não me ofereceu. Mas essa mulher que você censura, esta mulher que você está chamando de uma mulher baixa, ela me deu o reconhecimento que você devia ter me dado. Ou seja, você vê claramente Jesus insistindo de que ele exige sim o reconhecimento que ele merece. O salmo que nós lemos, o Salmo 29, versículo 1 e 2, na NVI não é a melhor tradução para este salmo. Neste salmo, na NVI está dizendo: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Por que eu estou dizendo que a NVI não é a melhor tradução para este verso? Por várias razões. Primeiro, porque versões mais antigas não diziam atribuam ao Senhor a glória, mas diziam tributai, ó povos, louvores ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, o que está realmente a palavra de Deus falando nesse verso é que a adoração do povo de Deus para com Deus, para com Jesus, tem que ser entendido como um tributo. Um tributo, ou seja, um imposto, o pagamento que é devido ao rei, o pagamento que é devido a um governo. Um tributo, ele não é facultativo. Um tributo não é opcional. Um tributo é algo que você tem a obrigação de oferecer. Você deve isso, por isso é chamado de tributo. E o que o salmista realmente está dizendo, o que Davi está dizendo nesse salmo é: tributai ao Senhor a glória e a força. A segunda razão porque essa tradução não é a melhor tradução para este texto é porque aqui diz: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Mas na verdade a palavra que foi usada aqui, ela é uma palavra que ela permite duas outras traduções. Atribuam ao Senhor, ó poderosos, atribuam ao Senhor seres celestiais, ou atribuam ao Senhor filhos de Deus. Por alguma razão a NVI escolheu que deveria ser seres celestiais,
Mas a palavra que está aqui em hebraico, ela permite essas três traduções, e você vai encontrar várias versões da Bíblia, onde algumas dizem tributai ao Senhor, ó poderosos, mas existem outras que dizem tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, a glória e a força. Porque na verdade, de fato, como em Jó, por exemplo, filhos de Deus, esta mesma palavra aparece alguma vez se referindo a anjos, mas não é sempre. Por isso a Bíblia diz lá no livro de Jó, que num dia, quando os filhos de Deus compareceram diante do Senhor, Satanás apareceu entre eles. Ali, filhos de Deus realmente significa seres celestiais, os anjos. Mas não há uma razão neste salmo para entender que Davi estava conclamando os anjos para adorar ao Senhor, mas sim que ele estava invocando e conclamando o povo de Deus para adorar ao Senhor e tributar aquilo que eles lhe devem, tributar os louvores e adorações que o seu povo lhe deve entregar. E a prova disso nós vemos justamente no versículo 2, porque ele diz, tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Ou seja, é uma dívida, o nosso louvor, a nossa adoração é uma dívida que nós temos para com Deus, para com Jesus. E é aqui que a coisa começa agora, como diria lá no Brasil, que a porca começa a entortar o rabo, porque agora sim é que vem a mensagem para a igreja. Jesus disse a César o que é de César e aquilo que é de Deus para Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo assim como que o que é de César pertence a César e você deve entregar a ele. E se você reter o que é de César, você está roubando a César. E o que Jesus estava falando sobre o quê? Tributo. Aí ele está dizendo da mesma maneira, o teu tributo a Deus não pode ser retido, o teu tributo a Deus tem que ser entregue. O que Davi chama do tributo do povo de Deus, os louvores, a glória, de atribuir ao Senhor tudo o que Ele merece, de levantar sua voz e oferecer glórias e graças ao seu nome. Nós costumamos, como povo de Deus, nos aproximarmos de Deus, porque nós queremos as bênçãos de Deus, as graças de Deus, as vitórias de Deus, mas nós retemos o louvor que Deus merece. Nós somos devedores de uma adoração e de um louvor que Deus espera ansiosamente receber. A Bíblia nos diz no Salmo 33:1, ao justo fica bem o louvor. Ou seja, ao justo é apropriado o louvor. Ou seja, ao justo é totalmente inapropriado quando ele não expressa o seu louvor. Porque o louvor é o reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito, enquanto que a adoração é o reconhecimento de tudo aquilo que Deus é. Nós buscamos bênçãos, mas retemos louvores. E aqui entra a razão principal do silêncio do povo de Deus, do silêncio desta congregação, de que apesar de pregarmos sobre o batismo do Espírito Santo, apesar de pregarmos sobre as glórias de Deus, a plateia que temos é uma plateia muda, como se eu estivesse pregando sobre as verdades de Buda, sobre as verdades de Maomé, e não sobre as verdades do Deus Altíssimo, que nos amou ao ponto de enviar Jesus para que nós pudéssemos ser os filhos de Deus. Uma plateia que retém seus louvores, que não levanta suas mãos para adorar a Deus, que não dá glórias e louvores ao Deus a quem eles devem louvores. E a razão principal disto é uma dose colossal de ingratidão. A ingratidão, irmãos, ela é a marca registrada do diabo. Porque é exatamente do coração de Lúcifer que surge o primeiro indício de gratidão. E quando ele disse, vou subir até o lugar onde o Altíssimo está, e vou me assentar no seu monte, vou me assentar no seu trono e serei como ele.
não era porque Lúcifer tinha sido desqualificado e colocado numa função qualquer. A Bíblia diz que Lúcifer tinha recebido tudo do bom e do melhor. Deus havia colocado sobre este anjo, sobre este arcanjo, privilégios que ele não deu a outros anjos. A Bíblia diz que se você queria saber a medida da perfeição no céu entre os seres angelicais, você deveria olhar para Lúcifer. É isso que esse nome significa, ou melhor, na verdade Lúcifer significa luz, mas em Ezequiel ele é chamado de sinete da perfeição, ou seja, padrão de aferição, modelo de comparação. Se você quisesse ver o que era um anjo poderoso, se você quisesse ver o que era um anjo glorioso, Ezequiel está dizendo, você tinha que olhar para Lúcifer. Lúcifer recebeu glórias, Lúcifer recebeu posições, mas aí surge pela primeira vez no universo a ingratidão, porque apesar de tudo o que Deus lhe concedeu, apesar de tudo o que Deus lhe deu, a ingratidão faz com que você nunca veja que o que Deus fez é suficiente para você lhe dar a glória devida. Você sempre olha e diz, tá bom o que Deus fez, mas podia ser melhor. Tá bom o que Deus fez, mas por que Deus não fez que nem ele fez com aquele outro? E ele ignora toda a glória que Deus lhe deu e ele diz, não, o que eu quero mesmo é o que Deus tem. O que eu quero mesmo é a glória de Deus e me assentar no trono e ser o próprio Deus. Portanto, a ingratidão é a marca registrada do diabo. A minha experiência pastoral e a minha experiência pessoal com a ingratidão é que da pessoa ingrata você pode esperar qualquer tipo de deformidade de caráter. Você pode esperar as piores coisas da pessoa ingrata, por uma questão muito simples, porque o ingrato é justamente aquele que lhe foi dado e ele não é capaz de reconhecer nem o que lhe foi dado. Ou seja, com isso em mente, não resta mais nada que ele não possa fazer. Se eu não fui capaz de agradecer por um benefício que me foi dado e que eu não merecia, então significa que trapacear, ser desonesto, mentir, roubar, trair, adulterar ou qualquer outro tipo de pecado, o ingrato é passível. Porque a partir do momento em que ele não consegue assim, expressar a sua gratidão, seja a Deus ou seja a pessoas, um filho ingrato, você pode esperar qualquer coisa dessa pessoa. Você pode esperar que ele vá se tornar o novo chefe do tráfico. Você pode esperar que ela vai se tornar prostituta. Você pode esperar que essa pessoa pode aparecer anos mais tarde nos jornais sobre crimes, como uma pessoa que acabou de cometer um assassinato, porque se uma pessoa é incapaz de ser grata à própria mãe e ao próprio pai, essa pessoa será capaz de absolutamente tudo. Quando nós somos ingratos com Deus, nós podemos esperar qualquer coisa da ingratidão. Deixe-me dizer uma coisa bem franca. E é triste que uma mensagem como essa tenha que ser pregada e estamos ao vivo e vai ser ouvida por outras pessoas, mas eu não vou deixar de pregar a verdade para a minha própria igreja por causa disso. E talvez você que me escuta pela internet, talvez seja o teu problema, talvez pastor, igreja que está me escutando, seja o mesmo problema que nós vamos tratar aqui nesta noite. Esta igreja tem uma dívida de louvor com Deus, e deixe-me te dizer uma coisa, a dívida está começando a ser cobrada. Vários jovens já têm questionado a seguinte questão: pastor, a nossa igreja é uma igreja morta? O nosso povo é um povo que tem vida com Deus? Porque eles estão perguntando isso, porque eles ficam admirados de ver reações da igreja, como a igreja nos louvores não se expressa, como a igreja nas pregações é incapaz de dar glórias a Deus, é incapaz de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Vários jovens têm questionado a mim e a outros líderes sobre esta questão. E nós temos alertado a esses jovens sobre do perigo de eles, ao se compararem com a igreja, também se acharem melhores que a igreja.
e por outro lado não fizerem nada diferente do que a igreja faz. Ou seja, se eu for falar da frieza da igreja, eu pelo menos tenho a obrigação de estar fervoroso para com Deus. Eu não posso criticar a frieza da igreja se eu mesmo não sou capaz de dar glórias a Deus. Eu mesmo não posso criticar a frieza da igreja se eu mesmo fico pensando 2 vezes, 10 vezes se eu devo levantar as mãos, ou se eu devo falar em línguas, ou se eu devo dar um glória a Deus que está aqui apertado no meu peito. E enquanto nós mesmos não fomos capazes de sermos diferentes, é evidente que nós não podemos cobrar os demais. Mas por outro lado, os jovens não estão errados quando eles cobram a igreja. Sabe por quê? Porque esses jovens, eles cresceram com vocês, eles cresceram conosco, eles cresceram, eles eram pequenininhos, eles não tinham obrigação de dizer aleluia, glória a Deus, porque eles mal sabiam falar. Eles cresceram nesse environment, nesse ambiente, eles cresceram, e o que eles aprenderam de Deus, eles estão aprendendo conosco, eles estão aprendendo de olhar e imitar. E é exatamente esse o conflito que eles estão começando a ter agora. Aonde está a glorificação ao nosso Deus? Aonde estão os cantos de louvores ao nosso Deus? Aonde estão as mãos levantadas para glorificar o nosso Deus? E a dívida está sendo começada a cobrar. Uma irmã nos perguntou esses dias atrás sobre o nosso estudo de batismo com o Espírito Santo, especialmente o dom de línguas, e essa irmã perguntou, mas existem várias pessoas na igreja que são batizadas com o Espírito Santo? E eu disse, sim, existe. E você está ensinando, pastor, que é importante que nós vejamos as pessoas falando em línguas na igreja, glorificando a Deus? E eu disse, sim, é verdade, é isso que eu estou ensinando. E ela diz, então por que nós não vemos isso? Porque nós temos pessoas que falam em línguas estranhas na igreja e não são capazes de usar essas línguas estranhas para dar glórias, para glorificar ao Senhor, para trazer o fogo de Deus para a igreja, para aqueles outros que querem ser contaminados com este fogo. A Bíblia diz, feliz é o povo que dá reconhecimento ao som festivo, ou seja, aquele povo que é capaz de reconhecer o verdadeiro som coerente com a fé no Deus a que nós servimos. Não está nesse silêncio mortal, não está nesta deficiência de oferecer a Deus os louvores que Ele merece. Feliz é o povo, feliz será, portanto, aquele que reconhece a importância de glorificar a Deus, aquele que reconhece a importância de levantar as suas vozes. Deixe-me te dizer outra coisa. Além dos jovens que nos cobram, eu já observei que existem pessoas que vêm de fora da nossa igreja, eles vêm porque eles já participaram de outras igrejas, e às vezes eu observo que essas pessoas vieram cheio de fogo, quando nos primeiros dias, nos primeiros meses que essas pessoas estavam na nossa igreja, essas pessoas davam gritos de louvores, essas pessoas davam glórias durante a pregação, essas pessoas choravam na presença de Deus, e sabe o que eu fui percebendo? Que à medida em que essas pessoas vão vendo que a igreja não corresponde a isso, estas pessoas vão se tornando inimigas, e elas que adoravam a Deus agora deixam de dar glórias a Deus. Neste caso existe uma culpa da igreja, e neste caso existe uma culpa da própria pessoa, que jamais deveria ter retido seus louvores a Deus, mas deveria ter adorado a Ele, ainda que sozinhos. Salmo 98, versículo 4 diz assim, make a joyful noise unto the Lord all the earth. Faça um barulho de alegria. Não está falando aqui de coisa organizada, bonita, um louvor, um coro cantado com a mesma frase, no mesmo ritmo. Não, está falando, faça barulho, faça barulho. Sabe por quê? Porque para Deus que é o autor da vida, para Deus que é a fonte da alegria, para Deus que é a fonte de cada uma das bênçãos que você tem na sua vida, nós nos limitamos a sentar o nosso bumbum no banco e ficar ouvindo uma pregação em silêncio, ou às vezes até um louvor onde os ministros estão dando o máximo que eles podem para conduzir o povo em adoração, e às vezes tem gente de boca calada, retendo, sonegando os louvores que deveriam dar a Deus.
Mas quando estas mesmas pessoas, cada um desses que estão sentados aqui, estão sentados na frente de uma televisão, torcendo para o seu time predileto, a reação nunca é essa reação que nós temos aqui. Nunca que você assiste um jogo inteiro, 90 minutos de jogo, e você fica sentado passivo dessa maneira. Você tem reações, você tem expressões. Você sabe que quando o judeu vai no Muro da Lamentação, a única parte que sobrou do seu templo devido à devastação dos romanos, você sabe que as orações deles não são orações paradas. Todo judeu, quando ele vai orar no Muro das Lamentações, e o judeu quando faz suas orações de maneira geral, você vê o judeu balançando. Ele nunca fica parado, estático. Você sabe a razão pela qual ele faz aquele movimento? A razão pela qual ele faz o movimento é exatamente porque ele está dizendo: eu me recuso a não ser dinâmico diante de Deus. Eu me recuso a deixar que o meu corpo fique parado diante do meu Criador. E por isso ele balança o seu corpo em adoração a Deus, quando ele está glorificando ao Senhor. Quando a Bíblia está dizendo: faça um barulho de alegria para o Senhor, ele está falando de gritos, línguas estranhas, louvores, gratidão, canções, tudo misturado, tudo sem ordem, porque é exatamente a ideia do que acontece num estádio de futebol, é exatamente a ideia do que acontece numa festa de aniversário. Você não tem aquele silêncio na festa. Nós estamos numa festa, nós estamos aplaudindo, nós estamos sorrindo, nós estamos conversando, nós estamos cantando, porque nós estamos numa festa para uma pessoa. Agora, para Deus, nós nos conformamos a oferecer a Deus um tratamento de cemitério. Muitos de nós pensamos: o importante é que eu creio, fui batizado e sei que o meu nome está escrito nos céus, e sei que no arrebatamento da igreja eu vou subir. Mas existe um grande perigo também na questão de crer. Existe a arrogância de crer. A arrogância de achar que porque você consegue crer, isso é grande coisa. Tiago jogou um balde de água fria nesse tipo de crente, que acha que pelo fato de que ele crê, isso é suficiente. Ele não precisa falar em línguas, ele não precisa glorificar a Deus, ele não precisa levantar as mãos para adorar a Deus, porque ele crê. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas Tiago joga um balde de água fria quando ele diz: você crê? Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo também crê. E ele diz: e o diabo tem uma vantagem sobre você, porque o diabo estremece diante de Deus, como esses endemoniados em Nazaré, como esses endemoniados em Cafarnaum, como esses endemoniados nas ruas de Jerusalém, que eles viam Jesus, eles criam quem era Jesus e ao mesmo tempo tremiam diante de Jesus. É isso que Tiago está dizendo. Portanto, se você acha que só o fato de que você já crê, isso é suficiente, Jesus está dizendo: não eram 10 leprosos? Eu já fiz tanta coisa na vida desse ex-leproso, por que ele não me dá glórias? Eu já fiz tanta coisa na vida desta família, por que eles retêm os louvores a mim? Alguns podem dizer: eu conheço a palavra de Deus, a minha mente, o meu coração estão cheios da verdade de Deus e cheios da palavra de Deus. Então aqui existe outro perigo, a arrogância do conhecimento. Jesus disse para os judeus em João 5,39, ele disse: vocês estudam a Bíblia porque vocês acreditam que nela vocês têm a vida eterna. Mas eu digo que vocês estão enganados, porque na verdade a Bíblia não tem a vida eterna. A Bíblia testifica sobre mim que tenho a vida eterna. Ele está dizendo: a Bíblia, na verdade, aponta para mim. Ou seja, Jesus está dizendo: então você está sossegado porque você é teólogo? Ou você está sossegado porque você tem 40 anos de igreja e conhece a Bíblia já de capa a capa? E por isso você acha que você pode manter essa sua postura de quem não se rende, de quem não adora, de quem não glorifica a Deus? Você conhece a música Aleluia de Handel? Aleluia, aleluia. Essa música, quando Handel a compôs, ele a compôs encomendado, foi pedido pela rainha da Inglaterra. Quando ele preparou, fez todo o arranjo e a orquestra foi fazer a sua primeira apresentação, havia o entendimento de que
no momento em que o coral começasse a cantar esta música, aleluia, que é o aleluia ao Messias, o aleluia ao Cristo, todo o teatro deveria se colocar de pé. Mas havia o entendimento, havia a regra de que a única pessoa que deveria manter-se sentada era a rainha. E então começa a música, e na hora que começa aquilo que o autor compôs justamente do alto da sua admiração por Jesus, do alto da sua admiração pelo Messias, ele compôs essa obra magnífica que sobrevive já há vários séculos, e no momento em que ele começa a tocar aquilo pela primeira vez, nem precisou falar, o povo começou a ficar de pé, aquele teatro inteiro começou a ficar de pé, e todos então sabiam agora que a rainha haveria de ficar sentada. E quando a rainha se deparou diante daqueles louvores ao Senhor, ela quebrou todo o protocolo, ela quebrou todas as tradições, e ela se levantou e ficou de pé para glorificar a Deus. É isso que deve ser o louvor. Um reconhecimento de que não importa o quanto eu conheço, na verdade o que eu conheço é para me levar a Jesus. E o louvor é exatamente o momento em que eu me aproximo de Jesus para dizer para Jesus o quanto eu amo, o quanto eu o reconheço, o quanto ele é importante para mim, com toda a gratidão que eu tenho na minha vida por tudo que tenho, por tudo aquilo que eu sou. Portanto, se eu tiver todo esse conhecimento e vir em todos os cultos do mundo para aprender todos os versículos da Bíblia, ouvir todos os sermões do monte, todos os sermões dos cultos, mas se eu não souber chegar para Jesus na hora da adoração e reconhecer Jesus como Ele espera ser reconhecido e dar glórias a Jesus aonde Ele espera que o seu povo lhe dê e lhe é tolhido esse direito, eu estarei incorrendo nisto que Jesus falou. Vocês estudam a Bíblia porque acreditam que nela tem a vida eterna, mas na verdade a vida eterna está em mim. Portanto, cada pregação, portanto, cada ensino desta igreja é para fazer você se aproximar de Jesus, para que no momento que chega a hora de você entregar o seu louvor, na hora de você tributar para Deus a sua adoração, você não se ausente, você não se omita. Jesus disse, as pessoas erram por não conhecer a Bíblia ou o poder de Deus. Ou seja, se nós conhecemos só a Bíblia, mas não conhecemos o poder de Deus, de qualquer maneira nós estamos errando. E como é que nós conhecemos o poder de Deus? É na hora que nós começamos a nos render ao Senhor. É na hora que nós começamos a nos relacionar diretamente com Ele. O teu louvor, irmão, é algo que ninguém pode tirar de você. O teu louvor é a tua própria experiência. E não interessa para quem está do lado, não interessa para quem está na frente ou para quem está atrás. Você é seu, é aquilo que Deus representa para você. E jamais você pode permitir que alguém impeça você de dar louvores a Deus. E por isso eu digo da pessoa que muitas vezes se omite. Nós já tivemos caso aqui de adolescentes que foi observado por um obreiro que no momento da adoração aquela adolescente estava sentindo a presença de Deus e ela ensaiou levantar as mãos para adorar a Deus, mas então ela abriu os olhos e olhou para o lado e viu que as suas amiguinhas estavam lá assim, ó. E ela então imediatamente começou a baixar a mão. Ou seja, se contaminar pela frieza, ao invés de se encher do fogo de Deus e começar a glorificar a Deus. Você já viu uma situação mais constrangedora do que bater palma sozinho na igreja? Você já viu isso? Quando uma vez eu fui criado na Assembleia de Deus, na minha infância. Na Assembleia de Deus não se bate palma, nem nas músicas. E eu levei o meu primo, que era da Quadrangular. E meu primo, eu acho que ele nunca tinha estado na Assembleia de Deus. E ele sentou do meu lado. E de repente o pastor começou a pregar. E no meio da pregação, o Quadrangular tem mania de aplaudir muito, né, na hora da pregação. E no momento lá que ele gostou daquilo que o pastor pregou, ele começou... E ele só abaixou a cabeça, todo mundo olhou para ele. Né, e eu não sabia que era aquilo, porque eu nunca tinha estado na Quadrangular. Falei, meu primo está louco. É constrangedor. É lógico que é constrangedor, mas a ideia é para quem são as palmas. É a mesma ideia das línguas estranhas, é a mesma ideia das mãos levantadas, é a mesma ideia do choro, é a mesma ideia de dar glórias a Deus.
Para quem eu estou dando glória? Para quem eu estou aplaudindo? Para quem eu estou levantando minhas mãos? Para quem eu estou falando em línguas? A Bíblia diz que não me interessa se as outras pessoas estão entendendo o que eu estou falando ou não quando eu falo em línguas, porque Paulo está dizendo: quem fala em línguas fala em mistério com Deus, ninguém o entende, somente Deus, portanto é uma relação direta com Deus. Então não interessa quem está do seu lado, glorifique a Deus. Davi não se importou, Davi era o rei, ele quis trazer, o sonho dele era trazer a arca de Deus para Jerusalém, para tornar Jerusalém o centro de adoração de Israel. E no momento que ele está finalmente realizando o seu sonho, estão transportando a arca, a Bíblia diz que Davi, que era um adorador maravilhoso, Davi, o rei, ele se mete no meio do povo, e a música está tocando, estão celebrando e adorando a Deus. De repente Davi não consegue se segurar, ele agarra a baia da saia aqui, começa a dançar, e começa a rodopiar, e começa a pular, e começa a saltar, e começa a dar glórias a Deus. Do lado de lá do castelo, a rainha está vendo. Ela olha para Davi e espera Davi entrar dentro de casa. Quando Davi entra dentro de casa, ela falou: que pouca vergonha essa, que baixaria essa. O próprio rei, aquele que tinha que ter aquela postura de um rei diante do povo, ele dançando e saltitando lá, feito uma perereca, mostrando aquelas pernas brancas, peludas para todo mundo ver, girando, dançando como se fosse uma pessoa vil. Davi, quando escuta aquilo, ele diz para ela, porque a mulher que está falando é a filha do rei Saul, o rei que justamente Deus depôs para colocar Davi no lugar. Ele disse assim: o Deus para quem eu danço é precisamente o Deus que rejeitou o teu pai e me colocou no lugar dele. Para esse Deus, eu vou me humilhar o que for preciso. Eu vou dançar quantas vezes for preciso dançar. Eu vou levantar as mãos e glorificar quantas vezes eu precisar glorificar. Porque esse Deus se lembrou de mim. Eu era um filho de um pastor de ovelhas, que era dos pastores de ovelhas que já era baixo o suficiente. Eu era o mais baixo dos baixos, porque nem meu pai se lembrou de mim quando o profeta Samuel resolveu ir lá para ungir o novo rei. Nem meu pai cogitou a ideia de que eu, o menor dos menores, o baixo dos baixos, pudesse um dia ser o rei de Israel. E eu, sendo nada, sendo ninguém, Deus me exaltou para ser rei, para a glória dele. Eu sou dele para ele. Ora, quando nós chegamos em Romanos 11, Paulo está meditando sobre a glória de Deus, sobre as coisas que Deus faz, sobre as maravilhas de Deus, e então ele explode em adoração, quando ele diz: porque todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Ou seja, ele começa a reconhecer: não há nada que eu tenho, não há nada que eu sou, que não venha de Deus. Portanto, eu jamais posso calar os meus lábios, eu jamais posso deixar de levantar mãos santas, eu jamais posso deixar de ser ridicularizado para dar glórias ao meu Deus. 3 jovens glorificaram a Deus sozinhos, foi que nem meu primo batendo palma. Porque o rei Nabucodonosor disse: eu vou tocar aqui a música, e quando tocar a música, todo mundo ajoelha para me adorar a minha estátua. Eles foram os únicos 3 que adoraram a Deus sozinhos. Eles ficaram em pé. Eles ficaram em evidência, eles ficaram em perigo, eles ficaram em situação de ridículo, porque eles olharam e falavam: coitados, estão condenados, adorando esse Deus deles que não tem cara, que não tem imagem, e agora vão ser fritinhos aí na fornalha de fogo. Mas é isso que adoração implica. Adoração implica: é para o meu Deus, eu não posso me conter, eu não posso jamais reter aquilo que é de Deus, eu não posso jamais. O salmista disse assim: assim como a corça suspira pelas águas,
A minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça é um cervo, um veado, um animal, principalmente das montanhas. O que o autor está dizendo, o que Davi está dizendo é que a corça, ela sabe que a água não está no alto dos montes, ela sabe que a água está no vale, mas o vale não é o ambiente natural da corça. Então ela sabe que nas montanhas não tem para ninguém. Na montanha o lobo não consegue pegar a corça. Na montanha ela consegue praticamente escalar paredes. Mas quando ela vai para o vale, ela sabe que para alcançar a água, ela precisa se tornar vulnerável. E é exatamente essa figura que Davi está dizendo. Ele está dizendo, como a corça suspira pelas águas, porque ela sabe, suspirar é dar aquele respiro profundo de tensão, de medo. A corça, ela suspira porque ela sabe, eu preciso da água. Mas para eu ter a água, eu tenho que me expor. Para conseguir a água, eu tenho que me tornar vulnerável. E Davi diz, Senhor, sou assim contigo, Senhor, sou assim. Assim é minha alma contigo, Senhor. Eu sei, Senhor, que se eu te adorar em certos lugares, eu serei morto. O crente sabe que se ele adorar a Deus dos países muçulmanos, ele poderá ser crucificado, queimado vivo, seus filhos poderão ser mortos. E então ele suspira porque ele diz, mas o que eu posso fazer? Eu não posso ficar sem essa água, eu não posso ficar sem a água de Jesus. Jesus disse para Pedro, quando todo mundo abandonou Jesus, Jesus disse, quer ir também, Pedro? Quer ir embora também, Pedro? E Pedro, como uma corça, ele suspira e diz, Senhor, mas para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou correr, Jesus? Para onde eu vou, Senhor? Eu preciso de Ti, Senhor, eu não posso ir para nenhum outro lugar. A palavra de Deus diz, em tudo dê graças, em tudo dê graças, em tudo dê graças. O povo de Deus não dá graças a Deus, nem quando recebe as respostas das suas orações, quanto mais no momento em que a provação vem. Quanto mais no momento da luta, quanto mais no momento do sofrimento, aí é que eu vou adorar a Deus. Mas é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, você precisa adorar mesmo no momento do sofrimento. Não dar graças a Deus por tudo o que acontece na sua vida, mas em tudo o que acontece na sua vida, você dá graças a Deus. Um certo pastor foi assaltado, e quando ele foi assaltado, ele imediatamente lembrou desse verso e começou a dar glórias a Deus. Ele disse, Senhor, eu acabei de ser assaltado, e eu quero te dar graças nisso, Senhor. Não por ter sido assaltado, mas eu quero te dar graças, porque eu fui o assaltado e não o assaltante. Eu te dou glórias, porque o Senhor me livrou de eu ser um criminoso. Ele disse, Senhor, eu te glorifico, Senhor, te dou graças, porque o ladrão levou o dinheiro que eu tinha, Senhor, mas eu te dou graças, porque ele me deixou vivo, Senhor, e eu ainda posso te servir mais tempo. E em terceiro lugar, Senhor, eu te louvo, porque ele levou, Senhor, todo o meu dinheiro, e a essa altura, ele deve ter percebido que não dá nem para pagar a passagem do ônibus. É encontrar razões para dar glórias a Deus. Foram-se os anéis, dê glórias a Deus que os dedos ficaram. É encontrar razões por tudo, é encontrar louvores em todas as coisas, porque o diabo ele faz você focalizar exatamente no que você não tem. Aquilo que você está pedindo, lutando e Deus não dá. E daí a pouco você insiste mais e vai insistindo e vai passando meses e anos e você não tem aquilo. Aí você começou a se concentrar tanto naquilo que aí o diabo tem o clima perfeito. Aí ele começa a mostrar, tá vendo? Deus não te ama, Deus não tem misericórdia, Deus não se importa com você. Tá vendo? As orações não têm poder. Tá vendo? A Bíblia é mentirosa porque você tem uma coisa que você não consegue. Essa é a técnica de Satanás. Ele faz você focalizar
focalizar naquilo que você não tem e faz você esquecer que em volta de tudo que você não tem, existem centenas, milhares de outras coisas que você tem. É o que ele fez no Éden. Ele focalizou no único fruto da única árvore que Deus disse não coma, e fez Eva e Adão esquecerem que Deus tinha dito: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, porque é tudo para vocês. Agora fica a questão: por que Deus exige o louvor? Por que eu tenho que louvar? Tem hora que parece que Deus tem uma mania de grandeza, é um megalomaníaco que precisa que as pessoas digam para ele como ele é bom, que precisam que digam para ele que ele é maravilhoso. Ele tem essa sede de ser adorado, essa sede de ser louvado, e muitos acreditam que é assim que funciona o louvor, mas estão totalmente enganados. Existem pelo menos 3 grandes, poderosas razões para nós louvarmos a Deus. O primeiro é porque Ele é digno realmente. Ele é o merecedor, Ele é o deserver. A Bíblia diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Então é claro que se eu tiver que dar graças a alguém, tem que ser ao Criador, não à criatura. É claro que se eu tiver que reconhecer alguém digno, é aquele que doou e não aquele que recebeu. É claro que Deus merece sim o louvor, porque é uma questão de gratidão, é uma questão de reconhecimento. Sem dúvida alguma, quando o louvor não é dado, nós estamos deixando de glorificar Deus, de reconhecer que Deus é digno desse nosso louvor. Mas a segunda grande e poderosa razão é porque em Salmo 22, versículo 3, nos é dito que Deus, Ele habita nos louvores. Mas essa palavra habita, no hebraico, ela tem um outro significado. Na verdade, ela é traduzida melhor por entronizado. Ou seja, Davi está dizendo: Deus, Ele é entronizado nos louvores. Ou seja, Ele se assenta, Ele passa a ser rei. Ele passa a ter direito de estar no trono como rei. É no momento exatamente dos louvores. É quando, em outras palavras, é quando louvamos que Deus passa a ter domínio. É quando louvamos que Deus passa a ser rei. Não no céu, porque no céu Ele é absolutamente rei. No céu Ele é santo, santo, santo. No céu Ele é rei de todas as eras, por todos os tempos. Ele é rei e não há nenhum outro Deus. Mas na nossa vida, na nossa situação específica, Deus nem sempre é rei. Você sabe a razão pela qual muitas vezes nós não conseguimos superar os nossos problemas? Aquele sofrimento, aquela luta, aquela prisão, aquele conflito, aquelas dores, aqueles traumas, aqueles complexos, que você luta, entra ano e sai ano, e luta, e você não consegue se livrar daquilo, você não consegue vencer aquilo. A razão é porque quem está entronizado naquela situação não é Deus, é o diabo. E o diabo não quer o que você quer. Então você luta por uma situação onde você quer a conversão do seu filho, mas quem está naquela situação sentado é o diabo, é ele que está entronizado naquela situação. E ele diz: não, eu fiz de tudo para o seu filho estar no mundo e eu vou fazer de tudo para ele morrer nessa situação. Quando você luta contra a enfermidade e o diabo diz: não, eu quero que você morra, que você apodreça com essa enfermidade. Quando você está no desemprego e você luta e não consegue, o diabo diz: eu quero é a miséria para a sua vida, porque sou eu que estou assentado nesta situação. Então, quando nós começamos a adorar a Deus, entenda o que acontece. Quando nós começamos a adorar a Deus, nós começamos a mudar, a transferir a autoridade daquela situação. Porque é o diabo que está dominando e aquilo está arrancando nosso sono, nossa paz. Estamos ansiosos, emocionalmente destruídos por causa daquilo, uma luta que se estende por anos e a gente tenta e não consegue. E porque a gente só está pedindo, porque a gente só está tentando lutar de todas as formas, mas nós estamos esquecendo de uma das ferramentas mais poderosas da oração,
é o louvor. O louvor é um momento que como Abacuque fez, ele diz, no momento de tristeza, no momento de perda, ele diz, eu vou louvar a Deus. É o momento que Jó enfrentou, no momento de perda, de luto, de miséria, de dor. Ele diz, sabe o que? Eu vou louvar a Deus. A situação é totalmente adversa, mas eu vou louvar a Deus. Eu vou encontrar razões de louvar a Deus. Eu vou glorificar a Deus no meio dessa situação. E eles então começaram a glorificar. Jó começou a dizer, eu posso estar doente, meus filhos podem estar mortos, meu gado todo foi destruído, eu estou agora derrotado, destruído, quebrado financeiramente, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Abacuque estava quebrado, doente, abatido, chateado, e ele disse, mas vou dizer uma coisa para todo mundo ouvir, primeiro minha alma, depois Deus, e em terceiro lugar o inferno inteiro, ainda que a minha figueira não floresça, ainda que a oliveira falte no seu fruto, ainda que nos currais não haja gado, de qualquer maneira, em qualquer situação, eu louvarei o meu Senhor em todo e qualquer momento. Ou seja, quando há uma decisão de nós começarmos a louvar a Deus e dizer, Senhor, eu estou doente, mas mesmo que eu morra nessa doença, eu vou morrer dizendo, Jeová é Rafá, Ele é o Senhor que tem poder para curar. Senhor, eu posso estar nessa situação, mas eu vou continuar dando glórias a Deus. Sabe por quê? Porque eu não vou dar uma unha para o diabo. O diabo pode estar dominando e estar no trono dessa situação, mas quando eu começo a louvar, eu estou dizendo, Senhor, Tu é que é o rei, Senhor, Tu é que é o dono da minha vida, Senhor, os céus e a terra te pertencem, Senhor, Senhor, a minha vida é Tua, eu sou Teu filho, eu sou Tua filha, Senhor, e então nós começamos a glorificar a Deus. Às vezes a gente só fica pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, mas tem momentos que Deus diz, para com isso e comece a me dar glória, comece a glorificar o meu nome, comece a mostrar que você realmente crê, porque crer é exatamente quando você não vê, crer é exatamente quando a situação não mudou, mas você está por antecipação dizendo, Deus está no controle, reina o Senhor, trema a terra. Sabe o que acontece nessa hora, irmãos? Deus começa a se aproximar e o diabo começa a ir para o cantinho do trono e começa, epa, essa luz aí está muito forte, e Deus chega e diz, sai para lá, Satanás, quem senta nesse trono dessa situação agora sou eu. E quando Deus senta naquele trono, irmãos, então a coisa muda, porque o Salmo 144 ele diz assim, que não há vitória que não tenha primeiro sido decretada pelo Senhor. Então quando o Senhor senta no trono, acabou, it's over, a luta se foi, não existe mais batalha, porque quando o Senhor tomou o trono, porque nós o convidamos, nós o permitimos ser o Senhor daquela situação da nossa vida. Por isso nós temos que louvar ao Senhor para destronar o diabo e colocar Deus. E a terceira poderosa razão pela qual nós devemos louvar ao Senhor, por causa do ambiente que o louvor provoca. Existem ambientes nocivos. Quando houve a peste negra na Europa, que dizimou centenas de milhares de pessoas, as pessoas achavam que aquilo era um castigo de Deus, as pessoas achavam que o inferno estava com a boca aberta, eles não sabiam o que era, pessoas morrendo à torta e à direita, e não sabiam o que era. Hoje os médicos olham para aquela situação e eles sabem exatamente o que aconteceu. Na verdade, a peste negra nada mais era do que a consequência da forma como aquela sociedade vivia. Era uma sociedade que não tinha o mínimo de saneamento, o mínimo de higiene. Era uma sociedade que jogava lixo nas ruas. Era uma sociedade que jogava o resto de comida onde desse na telha. O resultado, aquilo começava a atrair ratos. Os ratos começavam a urinar em todos os lugares. O que houve, a famosa peste negra, nada mais foi do que a peste bubônica, a peste que vem por causa do contato com a urina do rato.
Quando você tem um ambiente, eu me lembro, alguns anos atrás, uma irmã no Brasil chegou para mim, ela era uma irmã que apesar de já ser uma pessoa de meia idade, mas era uma pessoa sempre muito alegre, sempre muito saudável. Ela ficou algumas semanas sem vir na igreja e de repente quando ela voltou, ela estava irreconhecível. Olhos fundos, em volta dos olhos aquilo estava tudo preto, a mulher tinha emagrecido. E eu disse, minha irmã, o que aconteceu com você? Pastor, ore por mim, porque eu não sei o que está acontecendo, o médico não consegue descobrir o que eu tenho, e é muita tosse, e já fiz de tudo e não consigo. Dá para você ir lá em casa orar por mim? Eu fui lá. Quando eu cheguei naquela casa, eu não sou médico, mas no centro da sala tinha uma mesinha, e naquela mesinha aquilo estava lotado de livros e jornais e revistas muito velhos, eu estou falando de jornais e revistas com mais de 20 anos. Aquela casa toda fechada, as janelas fechadas, tudo escuro. Eu orei por ela e depois disse, irmã, procura o seu médico, porque o teu problema tem alguma coisa a ver com a sua casa. Falei, isso aqui está te fazendo mal. E naquela mesma semana ela depois foi detectado que era exatamente isso. Ela estava com um problema sério, respiratório, por causa do acúmulo de pó que havia naquelas revistas, naqueles jornais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo ele só pode operar assim como um fungo, assim como uma peste bubônica, ele só pode operar onde ele tem o ambiente correto. O diabo, ele precisa do ambiente correto para multiplicar as suas maldições. Quando nós estamos passando pelos problemas e nós começamos a duvidar, reclamar, lamentar, xingar, amaldiçoar, nos deixar ser dominados por sentimentos de inferioridade, de autocomiseração, etc. Nós estamos nada mais fazendo do que criando o ambiente perfeito para o diabo dominar. Como um fungo, ele consegue agir exatamente em ambientes de trevas, em ambientes obscuros, em ambientes úmidos. Ele age exatamente naquela situação. Então você sabe por que nós louvamos? Porque o diabo é alérgico a louvor. Ele não suporta louvor. Os piscineiros sabem que uma das coisas que você vê na piscina, quando você vê a beira da piscina criando musgo, que aqui é chamado de algae, você vê aquela camadinha verde na beirada da piscina, você já sabe, essa piscina está com pouco cloro. Então ele coloca o cloro porque automaticamente a falta de cloro propicia o crescimento daquele algae. Da mesma maneira, o diabo, ele começa a ganhar força e se entronizar nas nossas situações, exatamente quando nós deixamos de dar glórias a Deus. Porque o diabo foi assim, na sua ingratidão ele deixou de dar glórias a Deus, porque ele era o anjo maravilhoso, Lúcifer. Ele deixou de dar louvores ao Senhor, portanto não há coisa que ele odeie mais do que o louvor. Além do mais, existe um indício nas Escrituras, que a Bíblia diz que no dia em que Lúcifer foi criado, também foi criada a música. Foram criados os instrumentos musicais, a parte da física que possibilita com que os sons existam, com que as harmonias, melodias possam existir, ou seja, dá a ideia de que Lúcifer ficou sendo responsável pelos louvores, pela música nos céus. Portanto, não há coisa que o diabo odeie mais do que os louvores a Deus. Ele tem alergia quando o povo começa a glorificar a Deus, assim como aquela alga que está ali, onde está faltando o cloro. Quando nós começamos a jogar o nosso louvor naquela água, o diabo começa a queimar. O diabo sofre de alergia e eu quero mais que a pele dele pipoque todinha. Eu quero mais é criar um ambiente insustentável para o diabo. Quando o diabo está tomando conta
conta de uma situação, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou dar glórias a Deus, eu vou exaltar o seu nome. Enquanto eu estou ouvindo uma pregação, eu vou dar glórias a Deus, eu vou dizer o amém para confirmar nos céus e no inferno de que aquilo é a verdade da minha vida. Eu vou glorificar e exaltar o Senhor com todas as forças da minha vida, porque eu sei que isso vai criar um clima insustentável para o diabo ficar presente, e ele vai ter que sair fora. E aí sim, porque a Bíblia diz que Deus habita, Deus se entroniza no meio dos louvores. Ao mesmo tempo em que o louvor enxota o diabo, ele traz Deus para a nossa vida, ele traz Deus para a nossa situação.